Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus! Meus irmãos, eu estou muito alegre. Essa hora está certa? Eu estou muito alegre de estar aqui juntamente com os irmãos para louvar e para bendizer o nome santo do Senhor. Eu estive aqui, meus irmãos, pregando aqui uns 8 anos atrás, 7 ou 8 anos atrás, tem muito tempo a igreja está nesse local, né? E eu quero parabenizar a vida do pastor, que a igreja está muito bonita, está muito cuidada, né, pastor? Que Deus continue honrando o teu servo. Meus irmãos, antes de eu trazer a palavra, eu quero fazer uma oração. Quem sabia que a oração é a chave da vitória? Quero fazer uma oração para a tua vida, para a tua família, para os teus projetos e para os seus objetivos, em nome de Jesus, amém? Começa dando glória, 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 glória a Deus. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, neste momento, meu Deus maravilhoso de oração, eu entro, meu Deus, mais uma vez diante, meu Pai, da tua santa presença, para te pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados, Senhor, pelas minhas falhas, meu Pai, seja em palavra, obra ou pensamento, Senhor, meu Deus. O Senhor vai abençoar, meu Pai, o anjo dessa igreja, o pastor Sebastião, juntamente com a sua digníssima família e a família de cada irmão, de cada irmã e as crianças que se encontram aqui, meu Pai. Eu coloco em tuas mãos a vida, meu Pai, do pastor Paulo, Senhor, que o Senhor vai abençoar os seus filhos, sua família. Ó Espírito Santo de Deus, vai jogando por terra toda a oração contrária, vai jogando por terra toda a maldição, vai jogando por terra toda a macumba, feitiçaria, bruxaria, em nome de Jesus Cristo. Cai por terra agora, Satanás, vai saindo dessa casa, vai saindo desse lar, vai saindo dessa família, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai querido, a tua palavra fala, Senhor, ó com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Nós sabemos, meu Pai, que a união que faz, meu Pai, o milagre acontecer. Quando, ó Pai querido, a tua palavra fala, Senhor, que estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar, como de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e todos falaram com língua como de fogo. Meu Pai querido, que hoje não venha ser diferente. O labra canta, labra suride canta, labra canta arábia. Meu Pai querido, faz milagre neste lugar, Senhor. Opera sinais e maravilhas, meu Pai. Joga por terra todo impedimento, Senhor, e venha confirmar grandes milagres na nossa vida. Eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Queridos irmãos, antes de nós fazer a leitura da Bíblia Sagrada, quero passar um voto aqui, o voto da prosperidade. Qual voto? Aqui é a campanha da cura, mas pode passar aí da família. Voto da família, né? Glória a Deus. Minha família é no plano de Deus. Quem tem certeza que a sua família está no plano de Deus? A Bíblia vai dizer que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Eu creio que nós estamos escolhidos, porque chamado, só chamado não adianta. Deus chamou um tanto, mas ninguém ouviu a voz dele, né? Nós estamos aqui porque nós ouvimos a voz dele e nós estamos escolhidos de Deus. Através da sua vida, através da sua família, né, que se encontra na tua casa, Deus dá livramento, Deus fecha a sepultura, Deus dá cura, né? Deus transforma, Deus, Ele abençoa casamento que está quase acabando, Deus restitui. E minha família no plano de Deus. A obreira vai passar o voto e eu tenho certeza que Deus, Ele vai te honrar poderosamente. Faz esse voto para você entregar na próxima quarta-feira, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem cantar aqui se alegrará. Quem cantar aqui se alegrará. Dá glória a Jesus. Sua vida Ele conduz. Quero eu cantar louvor. Meus enfermos voltarão na presença do Senhor. Aleluia, glória a
cantai louvor, que os enfermos vão sarando na presença do Senhor. Dai glória a Deus, alegra meu irmão, tira essa tristeza do seu coração. Dai glória a Deus, alegra meu irmão, tira essa tristeza do seu coração. Jesus falou pra mim, também fala pra você. Quem não dá glória a Jesus precisa se converter. Jesus falou pra mim, também fala pra você. Quem não dá glória a Jesus precisa se converter. Aleluia, 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 amém. Fogo no diabo da cabeça aos pés, quem manda é fogo santo, é Jesus de Nazaré. Fogo no diabo da cabeça aos pés, quem manda é fogo santo, é Jesus de Nazaré. Mas o diabo, ele é um bicho atrevido, bicho maldito, todo cheio de ilusão. E todo aquele que fizer sua vontade vai cair na vaidade, aí já perde a salvação. Fogo no diabo da cabeça aos pés, quem manda é fogo santo, é Jesus de Nazaré. Fogo no diabo da cabeça aos pés, quem manda é fogo santo, é Jesus de Nazaré. Louvado seja o Rei da Glória. Queridos irmãos, sem mais delongas, a hora já foi embora, é 8h10. Eu quero, por gentileza, pedir aos irmãos para ficar sobre vossos pés. Glória a Deus. Abra vossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Aqui está falando apóstolo Paulo aos Hebreus, mas quem escreveu Hebreus, ninguém sabe se é Paulo ou se é algum outro escritor. Aqui está escrito aqui, mas está errado isso aqui. Carta aos Hebreus. Amém? Amém. Glória a Deus. Hã? Pode ligar. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Depois nós vamos ler o capítulo 2. Quem encontrou dá glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam, amém? Amém. Glória a Deus. Havendo Deus antigamente, amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Capítulo 2. Glória a Deus. Logo após. Portanto, convém nós atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nós depois confirmada pelo que ouviram. Olha a advertência, irmão. Como escaparemos nós como escaparemos, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo. Porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência dos anjos, recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós
se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nós depois confirmada pelos que a ouviram. Quer dizer o quê? Jesus, ele morreu por nós. É verdade ou não é? Deus deu o seu único filho. É como se alguém no bairro que fosse matar uma pessoa e o pai falou assim: não mata ninguém, não mata meu filho, para não derramar sangue de ninguém. Você acha que Deus vai deixar isso impune? Se a pessoa não aceitar Jesus, Deus não vai deixar isso impune. A ira de Deus será derramada sobre a face da terra. Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo e me faz entender os teus mistérios. Assenta e desocupa as mãos e pode glorificar o Rei da Glória com bastante palma e glória a Deus. Queridos e amados irmãos, quando nós observamos a carta aos Hebreus, a gente já vai lendo e vai falando. Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou primeiro para quem? Para o nosso pai Adão, porque nós somos filhos de Adão. Nós herdamos a velha natureza adâmica. Todo mundo que nasce já nasce com a velha natureza adâmica. Criança, todo mundo. Às vezes a criança ainda não tem como saber, decifrar o bem e o mal. Se morrer ali, ela vai direto para a glória, mas ela nasceu com a descendência de Adão. Nós herdamos a velha natureza adâmica. E nós também herdamos, meus irmãos, a promessa feita pelo nosso pai Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão assim: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Farei de ti uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você olha para esse texto em Gênesis, o primeiro, e esse texto em Gênesis 3 e em Gênesis 12, o chamado de Abraão, você vai começar a entender, meus irmãos, aqui começa o prototipo do Evangelho. Deus já anunciando, meus irmãos, que através da família de Abraão, todos serão bem-sucedidos. Quando você observa Abraão, ele tinha só o seu filho, Ismael, se me falha a memória, Depois teve o seu filho Isaac. E depois dali foi uma grande multidão através de quê? Através da fé. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele não ouviu Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele creu. E quando ele creu, imagina ele chegando perto de Sara e falando assim: olha, minha esposa, eu escutei a voz de um verdadeiro Deus. Não o Deus que meu pai fabrica, meu pai Tera fabrica, mas um Deus que quando falou comigo, as minhas pernas estremeceu. Eu não consegui nem ficar de pé direito, porque a voz foi sobrenatural. Foi o Deus verdadeiro. E a Bíblia vai dizer que ele creu e isso foi lhe imputado com justiça. Mas o que eu quero dizer sobre esse texto sagrado? Sabemos, meus irmãos, que tudo o que foi constituído foi da vontade de Deus. A Bíblia vai dizer assim que antes de Deus fazer os céus, Deus fazer a terra, Deus primeiro fez o quê? Deus fez os anjos, a 4 classes de anjos: querubim, serafim, arcanjo e anjo. E a Bíblia vai dizer que quando Deus ele formava o fundamento da terra, as almas se alegravam, ou por que não dizer, os anjos se alegravam. Mas a Bíblia vai dizer que o pecado começou aonde? No jardim do Éden? Não, o pecado começou lá em cima. Não foi no terceiro céu onde Deus habita, foi uma dimensão antes de chegar até o terceiro céu. Porque quando você observa a Bíblia Sagrada em Ezequiel, e você olha também em Isaías, você vai começar a entender, meus irmãos, que Satanás, que era o querubim ungido de Deus, a Bíblia vai dizer que quando ele andava, parecia que tocava flauta, instrumento. Ele era tão belo que as pedras brilhavam nele, as pedras fogueadas.
era como a pedra de berilo, esmeralda. Ele era tão belo, meus irmãos, que ele orquestrava o conjunto lá no céu. Se você for olhar, não que a Bíblia vai dizer, mas pelo nosso entendimento. Então, e quando ele observou a sua beleza, aí, meus irmãos, que foi a queda dele. É muitas pessoas, meus irmãos, que quando observa que prega mais que o outro, quando acha que se ele fazer ninguém faz, se ele cantar ninguém canta, se ele pregar ninguém canta, o orgulho começa a tomar conta, e aí que está o perigo. É verdade ou não é, pai? Aí que está o perigo da pessoa cair, porque, meus irmãos, Satanás, que era o querubim, ele se vangloriou por causa da sua beleza. Não venha, meus irmãos, aceitar elogios, porque elogios, meus irmãos, se a pessoa não tiver a mente de Cristo, ela acaba se exaltando e acaba sendo a ruína dela. Então, meus irmãos, a gente tem que saber lidar com elogio e com crítica. A Bíblia vai dizer que ele falou assim: eu subirei. Então ele estava abaixo do trono de Deus. Eu subirei e estabelecer meu trono maior do que o Altíssimo. Meus irmãos, na sua onisciência, Deus já sabia de tudo. Antes de Deus criar os anjos, antes de Deus criar o homem, Deus fazer o homem com as palmas da tua mão, ali no jardim do Éden, Deus já sabia que o inimigo ia pecar. Deus já sabia que o anjo ia pecar, que o homem ia pecar, o homem ia comer o fruto ali o fruto do bem e do mal. Mas por que Deus fez? Meus irmãos, ninguém sabe. Porque Deus, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que a palavra revelada pertence a nós, mas os oculta pertence a Deus. Deus, meus irmãos, ele dá um livre-arbítrio para mim e para você. Podemos saber, meus irmãos, que Deus, ele não colocou um anjo ali com espada desembainhada para que Adão fosse pegar o fruto do jardim do Éden ali, do bem e do mal. O anjo com espada desembainhada falou: você pegar, eu vou cortar seu braço, eu vou cortar sua mão. Não, Deus deixou ele livre para ele escolher. Esse negócio aqui, as pessoas falam assim, ou se não vem por bem, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mentira isso aí, viu, irmão? Porque se a gente falasse isso aí, nós tínhamos um Deus que era vingativo. Deus não era um Deus, meus irmãos, amoroso. Deus não tinha deixado o livre-arbítrio. Se a gente for olhar isso, tem pessoas que falam assim: não, se não vir pelo amor, vem pela dor. Não tem isso. A pessoa vem quando ela escuta o chamado do Espírito Santo na vida dela, porque a Bíblia vai dizer: é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. A Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que houve batalha no céu. Lá em Apocalipse capítulo 12, Deus estava sentado no trono e o trono ficou. Deus não levantou para enfrentar o inimigo, querubim, que rebelou contra Deus, não. A Bíblia vai dizer que o arcanjo Miguel, o significado do seu nome: ninguém é como Deus. Satanás queria ser como Deus, ele estabeleceu meu trono, mas a Bíblia vai dizer que a adoração só pertence a um, e ele está sentado, entronizado entre os querubins, e o nome dele é Jesus Cristo Nazareno. Ele não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia vai dizer assim que houve batalha, e Satanás, ele conseguiu, meus irmãos, enganar uma terça parte dos anjos. Uma terça parte dos anjos foi expulso do céu. Houve batalha. Mas por que Deus não fez nada? Deus vai largar isso aí para o último dia, meus irmãos, no dia da vingança dele. A Bíblia vai dizer que a Bíblia fala que vai ter duas ceias: a ceia de Deus e a ceia do Cordeiro. Quem prefere a ceia de Deus? Quem prefere a ceia de Deus? Quem prefere a ceia do Cordeiro? Todo mundo, né? A ceia de Deus, meus irmãos, quem vai alimentar é os abutres. Porque a Bíblia vai dizer que o sopro da boca de Deus, ele vai matar reis, ele vai matar aqueles, meus irmãos, que acharam que era grande, que ficar aqui. E as aves, meus irmãos, os abutres, vai se alimentar da carne daquele que Deus matar com o sopro da sua boca. Vai ser a ceia de Deus. E a ceia do Cordeiro? A ceia do Cordeiro é para aqueles que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que eu e você que está aqui essa noite. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus, ele falou muitas das vezes com os nossos pais, e agora pelos profetas,
Observa que Deus usa o profeta Samuel, Deus usa o profeta Isaías, Deus usa o profeta Jeremias, Deus usa o profeta Daniel, Ezequiel no exílio da Babilônia. Mas, meus irmãos, o coração do povo estava voltado para o pecado. O coração do povo estava inclinado, como nos tempos de hoje. Se a gente falar que Jesus vai voltar, muitas pessoas acham que é mentira. A Bíblia vai dizer que nós estamos vivendo uma época pior da época de Noé, porque o povo casava e dava sem casamento. O povo não quis ouvir a voz de Deus. O que Deus fez? Deus, meus irmãos, falou com Noé para fazer uma arca. E Noé fez aquela arca. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Noé, mas os seus 3 filhos, as suas noras entrou dentro dali, quem foi entrou a porta da arca lá de fora? Foi o próprio Deus. Porque eles tentaram entrar dentro da arca, mas não conseguiram. Meus irmãos, o que é a arca? A arca é a sua comunhão com Deus. A arca, meus irmãos, hoje é a sua vida com Deus. Um dia, meus irmãos, nós vamos entrar na mansão celestial. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que as portas estão abertas, a porta da graça. Mas um dia que essa porta fechar, meus irmãos, ninguém vai conseguir mais entrar. É somente aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro que vai entrar com o teu nome escrito no livro da vida. Mas observa o texto, meus irmãos, do capítulo 2. Tem muitas pessoas, meus irmãos, brincando com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas hoje em dia, meus irmãos, brincando com o Evangelho. E o diabo nunca brincou de ser diabo. O diabo, ele vem com um sapatinho de algodão, te oferecendo, meus irmãos, aquilo que a pessoa tem desejo para cair. Ele não conhece, ele não é onisciente, ele não conhece seu pensamento. Mas se você ficar olhando uma coisa, sempre aquela coisa, ele vai saber que a sua fraqueza é aquilo. Se você olhar para um carro todo dia, passar em frente à agência, o diabo sabe que você quer aquele carro. Se passar uma mulher, se passar um homem, a mulher olhar o homem olhar a mulher, ele sabe que a fraqueza do homem ou a fraqueza da mulher é o homem. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer coisas ruins? Não. Ele vai trazer coisas boas, porque o pecado, meus irmãos, não é ruim. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Imagina um pecado se ele fosse com uma bola cheia de espinho. A pessoa pegasse ali e já soltava a mão na hora, verdade ou não é? Mas o pecado, meus irmãos, ele é bom. O pecado, meus irmãos, ele nos afasta de Deus. O pecado, meus irmãos, aparentemente, aleluia, a pessoa pensa que é bom, mas é uma alegria momentânea, passa rapidamente. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que a vida eterna é para todos sempre. A vida eterna, por isso que vale sofrer pelo nome de Jesus. Apóstolo Paulo, meus irmãos, ele falou para Timóteo: sofre comigo as aflições de Cristo. Por que o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo? Sofre comigo as aflições de Cristo. Porque se você for olhar nesses últimos dias agora, Deus falou pelos seus filhos. Quem é seu filho? Jesus Cristo, quando veio aqui. E agora quem que está agora na voz para proclamar o Evangelho? Jesus falou para o discípulo: ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Jesus, ele conta, meus irmãos, comigo e com você para pregar a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, não há cura, não há milagre se antes, meus irmãos, nós não receber a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo ele pregava, quando Jesus Cristo ele ensinava, meus irmãos, milagre acontecia ao ponto do apóstolo João dizer assim: se fosse escrever o tanto de milagre que Jesus ele fez, nenhum livro caberia desse mundo. Olha o tanto de milagre que Jesus fez em 3 anos e meio. Quando, meus irmãos, estava ali, Pedro teve uma pesca frustrada, Pedro estava lavando as redes. Jesus, o que Jesus manda Pedro fazer? Afastar o barco da terra. E Jesus sentou sobre o barco e começou a pregar o Evangelho. Tem pessoa que quer que Jesus entre dentro do barco dele, mas não quer afastar o barco da terra, não quer afastar o barco, meus irmãos, do mundo. Não tem como, meus irmãos, andar em 2 caminhos. É um caminho ou outro, é um caminho estreito ou um caminho largo. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque hoje é um culto de milagre e de libertações. Se você quer receber o milagre, se você quer receber a libertação, é necessário você andar conforme a palavra de Deus. Portanto, convém nós atentar com mais diligência para as
que já temos ouvido, para que em tempo algum nós não desviemos delas. Olha para você ver o texto que o escritor escreveu. Porque, meus irmãos, nós vemos tantas coisas falando aí. Ah não, o pastor ele pecou. Ah não, o pastor ele falhou. Ah não, aquela irmã ali adulterou. Nós temos que olhar para eles? Não, nós temos que olhar para Cristo. Se você for olhar para o pecado do irmão da direita e da esquerda, que todos nós somos falhos, ninguém vai ficar na igreja, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que todos os profetas que veio, todos os apóstolos que estavam aqui, os profetas, né? A Bíblia vai dizer que Moisés, Abraão, todos falharam, ao ponto do apóstolo Paulo dizer assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se ninguém tivesse pecado, Jesus não tinha vindo aqui para perdoar o nosso pecado. Ninguém conseguiu cumprir as 613 leis. Todo mundo, meus irmãos, que tentou cumprir, tropeçou em nenhum mandamento, né? Às vezes a pessoa fala de amor, fala assim: ah, eu amo, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes está com raiva da irmã, da esquerda, da paz do Senhor, meus irmãos, mas não consegue olhar para o rosto da pessoa. Meus irmãos, crente desse jeito não vai entrar no céu, porque o Evangelho, meus irmãos, é andar na contramão do mundo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nós temos que renunciar às nossas vontades, o nosso querer. O que é renunciar à nossa vontade, meus irmãos? Renunciar à nossa vontade, meus irmãos, é andar na contramão do mundo. Se a pessoa te persegue e começa a orar para ela, aleluia, faz como Davi. Davi, meus irmãos, ele chegou perto de Saul e falou assim: que o Senhor julga entre eu e você. Davi, ele podia ter matado Saul? Podia. Mas Davi, ele colocou Saul na mão de Deus. O que está faltando na nossa vida, meus irmãos, é isso. Aleluia. Colocar, meus irmãos, os nossos inimigos na mão de Deus. Aleluia. Eu sei que o inimigo é o diabo, é a pessoa. O diabo está usando aquela pessoa para tentar tirar a sua bênção. Mas se você não atentar, se você não ficar na torre da vigilância, você acaba caindo. A Bíblia vai dizer que a nossa casa, ela tem que ser alicerçada na onde? Ela tem que ser alicerçada na rocha. Quem que é a rocha? É Cristo. Se você for fazer uma casa, suponhamos, se você fazer uma vala ali de 30 centímetros e fazer ali um tubulão ali de 40 centímetros, quando passar um caminhão na rua, a casa vai começar a dar trinca e vai acabar, meus irmãos, a casa cair no reboco, né? E passando o tempo, perigoso aquela casa cair. Mas a casa tem que ter estrutura. O que é estrutura? Tem que ter, meus irmãos, cimento, tem que ter ferragem, tem que ter brita, tem que ter base, meus irmãos, tem que ter fundura. E como é que a gente adquire isso? Através da oração e através do jejum. Se a gente não jejuar, se a gente não buscar Deus, nós não conseguimos. Porque, meus irmãos, porque o diabo, ele vem com um sapatinho de algodão, e a Bíblia vai dizer que ele engana, ele, se possível, ele vai enganar até os escolhidos. Há tantas pessoas, meus irmãos, na internet, que fala bem, fala isso, fala aquilo. A pessoa começa até a chorar com a palavra eloquente. Mas palavra eloquente, meus irmãos, palavra bonita não salva ninguém. A pessoa na hora ali até chora, dá até aquela emoção, começa a chorar ali, o irmão pregando bonito, o irmão fez teologia, o irmão ele estudou ali hermenêutica, homilética, exegese, né, uma oratória boa, uma retórica boa. Ele começa a falar, todo mundo fica com ele pintado nele ali. Se ele pregar uma hora, é como se ele estivesse pregando 10 minutos, tão rápido a pregação dele é. A pregação foi tão boa que acabou em questão de minutos. Uma hora passou rápido. Então você vê pregadores assim, mas às vezes a pessoa, meus irmãos, está pregando ali só na letra. Quando o apóstolo Paulo chegou aos irmãos de Coríntios, ele falou assim: cheguei até a vós, não com ostentação de palavra, ou porque eu dizer, não com palavra bonita, com palavra de sabedoria humana, porque Paulo era fariseu, era poliglota, ele estudou nos pés de Gamaliel, o homem mais estudado ali, um teólogo, que quando estava a perseguição da igreja, o que Sinédrio fez? Foi buscar conselho com Gamaliel. Então Paulo, ele teve a formação só no pé de estudiosos. Depois que ele aceitou Jesus, quem que ele foi? Quem instruiu Paulo? Foi um discípulo Ananias. E depois quem, meus irmãos, instruiu Paulo nas viagens? O apóstolo e doutor Barnabé. Você vê Paulo, meus irmãos, ele tinha de tudo para se vangloriar.
Mas ele pegou e falou assim: ó, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Ele falou: a letra mata, mas o Espírito vive em mim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esquecemos da lei e morremos para aquilo que está derretido, andando não na velhice da letra, mas em novidade de Espírito. É o Espírito Santo, meus irmãos, que é novidade na nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá força para nós vir para a igreja. É o Espírito Santo, meus irmãos, que faz nós levantar, mesmo a gente dentro da nossa casa sendo humilhado, alguém falando palavra, que dá vontade de falar assim: eu vou largar tudo e vou sair da igreja. Quem nunca pensou isso? É verdade ou não é? Porque o Evangelho, meus irmãos, não é opa-opa não. O Evangelho tem, meus irmãos, espinho, não só flores, né? Tem vontade, meus irmãos, tem hora que dá vontade de largar tudo e falar: não vou parar. Dei vontade de chegar na porta da igreja uma vez e voltar para trás. Que tanto de luta que eu passei dentro de casa, na empresa, que eu falei: não vou voltar para trás. A Bíblia vai dizer que Jeremias, ele falou isso: olha, Senhor, toda vez que eu vou pregar, eles zombam de mim, eles falam mal de mim, mas toda vez que eu penso em parar, a tua palavra queima nos meus ossos e arde no meu coração. Uma vez que a gente experimenta a graça, meus irmãos, não tem como olhar para trás mais, porque aquele que olha para trás não é digno, meus irmãos, do Senhor. O cair do homem é o levantar de Deus. Tem muitas pessoas caídas ali, meus irmãos, e muitas pessoas às vezes estão ali e falam: tá vendo aquele irmão ali, ó, ele caiu porque fez isso, fez aquilo. E às vezes, em vez de a gente reunir e orar para a vida daquele irmão, nós começamos a falar mal da vida dele. Nós começamos a falar mal dele: não, aquele irmão ali é só Deus. Aí quando ele vem para a igreja, ele retorna para a igreja, os irmãos religiosos, não estou falando aqui dos irmãos espiritual, viu? Os irmãos religiosos começam a olhar todo para a cara dele, igual o filho pródigo. Tem pessoas, se não for espiritual, ele não fica na igreja, ele vai para o mundo de novo. Nós temos que ser acolhedor, não como o irmão do filho pródigo, né? Que festa é essa que eu estou ouvindo aí? Que barulho é esse aí? Parece que está tocando som. Aí o seu irmão que estava sumido voltou. O meu irmão que estava sumido e voltou. Ele ficou revoltado com o pai dele. Imagina, meus irmãos, se nós fazéssemos a mesma coisa do irmão mais velho. Ninguém vinha para a igreja, meus irmãos. Quando a pessoa chega na igreja, a gente dá a paz do Senhor. A gente abraça o irmão, a irmã abraça a irmã, né? A gente começa a cumprimentar pessoas que vêm visitar. A gente não fica reparando a roupa do irmão, a roupa da irmã, porque tem pessoa, meus irmãos, que quando ela sai da igreja, o comentário dela, ela tem um grupo ali, ó, fechado ali no WhatsApp. Você viu a roupa daquele pastor? A mesma roupa, ele não tem outra roupa não. Você viu a saia daquela irmã? Se ela tirar aquela saia, a saia vai andar sozinha. Jesus, ele está vendo tudo, viu, meus irmãos? Jesus, ele conhece o profundo, o oculto e o sujo. Jesus não gosta disso. A humildade procede à honra. Eu tenho certeza que a tua casa foi edificada na rocha. A tua casa não foi edificada na areia. Porque a casa edificada na areia, meus irmãos, ela não consegue, com qualquer ventinho que bate, ela cai. Já reparou? O pastor às vezes fala alguma coisa com o irmão, que a Bíblia vai dizer que Deus corrige o filho que ama, e Deus deixou o pastor na frente da obra, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus que a primeira cobrança vai vir do pastor, porque o pastor vela pelas vidas das ovelhas. E o pastor está aqui na igreja, às vezes o pastor fala alguma coisa, e os irmãos falam: não, esse pastor está muito quadrado, esse pastor está chato demais. E as pessoas às vezes não sabem a luta que o pastor passa. Às vezes o pastor passa uma luta para sair lá da casa dele para vir aqui na igreja. É verdade ou não é? E às vezes a gente olha só o pastor sorrindo, e a gente não sabe, meus irmãos, o tanto de espinho que no pé do pastor está. O pé do pastor está ferido. Nós temos, meus irmãos, que fazer oração, e nós temos que falar para Deus abençoar a vida do pastor, como Deus abençoou a família de Azé. A Bíblia vai dizer assim, que quando Moisés ele abençoou a vida de Azé, falou assim: ó, que o seu pé seja como bronze. Por quê? Porque quando você passar no deserto, os espinhos não vão entrar no seu pé. E o óleo venha derramar sobre a tua cabeça. Aleluia. Que você não venha parar no meio do caminho. Porque, meus irmãos, nós precisamos ser revestidos das armas espirituais. Aleluia. O capacete da salvação para quê? Para que o inimigo não venha jogar seta na nossa cabeça.
Às vezes, meus irmãos, comete alguma coisa dentro da nossa casa, algum atrito, que todo casal tem atrito. Se falar que o casal é 100% perfeito, é mentira. Às vezes, meus irmãos, nós somos seres humanos. Às vezes o esposo não concorda com a esposa não concorda com o esposo. E a Bíblia vai dizer que a mulher é o vaso mais frágil. Mesmo a gente tendo razão, tem hora que a gente tem que deixar passar batido. E no outro dia falar assim, amor, eu fiquei calado para não dar guerra. Mas você estava errado. No outro dia ela vai escutar. Mas na hora que os dois estão nervosos, é perigoso até dar tapa. A leva voar para um lado, é verdade ou não é? Então, meus irmãos, nós temos que ter sabedoria. E hoje, meus irmãos, hoje não é igual antigamente não. Tem homem aí que virava pirueta dentro da igreja, rodava dentro da igreja. Quando chegava dentro da casa ali, rodava a mão na cara do filho, na cara da esposa. Hoje tem Maria da Penha. Tem muitos meus irmãos aí sendo presos aí. Entendeu? E as coisas, meus, resolvem não no tapa, não na briga. As coisas resolvem no diálogo. Porque casa que é firmada, meus irmãos, na rocha, não é qualquer coisa que derruba, não. É como a palmeira. A palmeira, quanto mais ela cresce para cima, mais ela cresce para baixo. Pode vir, meus irmãos, o vento bater de um lado e do outro, mas a sua casa não vai cair. E aquelas árvores bonitas no centro de Belo Horizonte, aquelas troncudas, você reparou que não vem uma ventania? A raiz dela está, parece que nem funda, não é? Ela cai e você vê a raiz dela na ponta, né, pastor? Por quê? Porque não tem raiz. O crente que não tem raiz, ele não consegue ouvir repreensão. O crente que não tem raiz, ele não consegue ouvir, não. E às vezes a Bíblia vai dizer, e nem toda vez é sim. Às vezes não tem que falar não. Porque às vezes você fala não, você vai conhecer quem que a pessoa é. Ô pastor, faz isso não, beleza, faz isso não, beleza. Mas não tem jeito não. Aí você vai ver quem que a pessoa é de verdade. Se a pessoa está com a casa alicerçada na rocha ou a casa alicerçada na areia. Porque quando você fala não, tem pessoa que quer mudar de igreja. Ah não, aquele pastor ali, é verdade ou não é? Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, o versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão, desobediência recebeu a justa retribuição, o que os anjos receberam? A terça parte dos anjos. Foi preparado, meus irmãos, o lago de enxofre. A Bíblia vai dizer que o falso profeta, o anticristo, o inferno será jogado e a besta será jogada no lago de fogo. O lago de fogo foi feito para nós? Não. Ele foi feito para o diabo. Ele foi feito para o diabo, não para nós. Porque o diabo ele não gosta nem de mim, nem de você. Porque nós pode cair o tanto vezes que for. Mas Deus, meus irmãos, está sempre assim, ó. Vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus abençoe. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos dá força. E o diabo, ele fica invocado porque uma vez que ele errou, para ele não teve jeito mais. O que resta para ele é o lago de fogo. E quanto mais pessoa ele mandar lá, ele levar com ele lá para o lago de fogo, ele está achando é bom. O diabo está postando as últimas fichas nesse século 21. Jesus, meus irmãos, está prestes para buscar a igreja dele. Aleluia! Eu podia pregar aqui, meus irmãos, uma palavra que você sair daqui, pulando de alegria. Mas eu quero, meus irmãos, falar uma palavra. Que a palavra, meus irmãos, que às vezes mexe com nós. A palavra que às vezes nós vem na igreja e fica triste, é a melhor palavra, sabia? Porque, meus irmãos, não adianta o pastor, não adianta os irmãos que vêm aqui pregar querer massagear o ego de ninguém. Ah, Deus vai te dar uma chave de carro, não, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, não, Deus vai dar mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é dono da prata e do ouro. A Bíblia vai dizer, buscar primeiro o reino do céu, da justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Ele vai te dar o poder de Deus. Você está pedindo Deus uma porta, Ele vai abrir uma porta grande a teu favor. Você está pedindo Deus um casamento, a restituição do casamento, Deus vai te dar. Deus vai abençoar que o seu filho seja formado numa faculdade boa. Deus vai abençoar que o seu filho vai sair daquele mundo que ele está vivendo, mundo de erros. Que qualquer momento ali você pensa que o diabo vai tirar a vida dele, mas através da tua vida aqui, o Senhor está fechando sepultura, o Senhor está dando vitória.
está brincando. E o diabo está chegando, meus irmãos, de mansinho. Ele está usando até a palavra, meus irmãos, para enganar muitas pessoas. Antigamente, o certo, o errado, era errado e o certo era certo. Hoje o certo está virando errado e o errado está virando certo. Né? Você vê muitos casamentos aí, eu não sou homofóbico não, mas a Deus fez um homem, tirou da costela do homem e fez a sua mulher, a sua disjuntora. Deus não fez um homem para ele ali, não. Deus fez uma mulher. E hoje a gente vai ver muitas pessoas aí, meus irmãos, passando aí, ó, de mão dada com uma pessoa do mesmo sexo, e as crianças olhando aquilo. Imagina a criança, imagina se o pai não educa, imagina se o pai não fala com as crianças as coisas, meus irmãos, concernente à Bíblia Sagrada. A cabeça da criança, meus irmãos, dá um nó, porque a escola só ensina coisa errada. A pessoa aprende dentro de casa, porque a igreja começa dentro da nossa casa. E o diabo, meus irmãos, ele vem com essa partida de algodão. É casamento do mesmo sexo, né? Daqui a pouco ele está querendo fechar a igreja e querendo que a igreja obriga a fazer o casamento da pessoa do mesmo sexo. Eu já vi falar isso aí, que vai ter uma lei. E, meus irmãos, vai apertar, o eixo vai apertar, porque nós estamos vivendo, meus irmãos, nos últimos tempos. Aí fora tem muitos pregadores morrendo, país comunista, mas graças a Deus, meus irmãos, aqui no Brasil o evangelho ainda é pregado livremente. Mas vai ter uma época, meus irmãos, vai ter um momento que o eixo vai ser apertado e só vai passar, meus irmãos, aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. A gente vai passar na moinha, como você pega uma cana, você joga a cana ali, ó, vai passando, vai sair na garapa, depois você dobra a cana de novo, coloca a cana na moinha e vai dobrando, vai passando, ela vai sair no último caldo. É assim, meus irmãos, que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo exprimidos por esse mundo aí. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que Deus nos livrará da ira futura. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os escolhidos de Deus vai estar do lado de Cristo naquele grande dia. Naquele grande dia, meus irmãos, nós sentaremos junto com Cristo. Versículo 3, para nós encerrar. Como escaparemos nós, se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram. Primeiro foi confirmado pelo Senhor, e depois para aqueles que ouviram, e para aqueles que anunciam a palavra, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Então o milagre acontece através de quê? Através da palavra, por sinais, milagres e várias maravilhas. Glória a Deus. Se a gente não atentar com isso, meus irmãos, não vai haver milagre. Se nós, meus irmãos, atentar a obedecer a palavra de Deus, vai acontecer milagre que você vai até duvidar. Eu não acredito, mas aconteceu isso na minha vida. Eu podia contar um milagre aqui, meus irmãos, mas se eu contasse aqui, eu demoraria mais de 2 horas para contar um milagre. Deus, meus irmãos, ele entrou na minha causa. Tinha uma causa de 2003, 2004, que eu não quero ter o que eu passei, que eu não tinha como escapar. E depois de 2024, meus irmãos, estourou isso aí, que foi só Deus. O que Deus fez? Deus, meus irmãos, me colocou inocentado. Todo mundo achando que acabou, para mim já era. Mas Deus, meus irmãos, viu a minha sinceridade. E Deus, ele pelejou ao meu favor, como Deus vai pelejar ao teu favor até essa noite. Porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. O nosso Deus, ele é fiel, meus irmãos. O diabo, meus irmãos, ele pode tentar de um lado, ele pode tentar do outro, mas ele não vai exigir a tua família. Porque nós temos que usar o capacete da salvação, a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. É uma espada cortante, ela penetra na divisão da alma do Espírito, juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor não volta vazia. Glória a Deus, aleluia. Se a palavra de Deus, meus irmãos, falou com uma pessoa aqui, eu vou embora alegre. Aleluia. Não pode falar com ninguém aqui, mas se falar com um irmão,
eu fico alegre, porque a palavra não volta vazia. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela está atingindo o teu coração e dando saúde à tua vida, tanto na carne como na alma. Eu profetizo sobre a tua vida saúde na alma e no corpo, em nome de Jesus. Por sinais e milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Você quer um dom? Peça a Deus. Deus vai te dar um dom para a edificação da igreja e para a vergonha do inimigo. E que essa palavra, meus irmãos, ela fica guardada no seu coração. Que o inimigo não venha tirar essa semente que foi jogada nessa terra, essa terra fértil que é o seu coração. Porque eu tenho certeza que não tem um solo rochoso aqui não. Não tem pedra, não tem coração de espinho, não tem coração pedregoso, mas tem um solo fértil. Eu tenho certeza que essa semente vai frutificar lá dentro da sua casa primeiro, para depois para muitas pessoas aí fora e você começar a pregar o evangelho. Amém? Fica só nos nossos pés. Começa dando glória, glória, glória a Deus.